ver Bom, mulheres no cargo em que você tá, no patamar em que você tá. Acho que é uma inspiração para muita gente. que bom. Fico super feliz de poder dar uma palavra, dividir, né? Algumas ideias e saber que sempre vem gente atrás, ou do lado, ou na frente, é sempre Exatamente. Caminhando juntos. é isso aí. Bom, então vamos te apresentar primeiro. A Helena é criminóloga, escritora e especialista em crimes violentos. Ela desenvolve roteiros para TV e cinema. Foi roteirista de dois filmes sobre o caso Richthofen, que é a menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Ela é autora dos livros Arquivos Serial Killers, Louco ou Cruel e Made in Brasil e Casos de Família, Arquivos Richthofen e Arquivos Nardoni. Ela também escreveu Bom Dia Verônica, em parceria com Rafael Montes, que foi adaptado para uma série da Netflix. É isso Certinho? aí. Certíssimo. Bom, então a nossa primeira pergunta que a gente queria saber é que você já escreveu um livro sobre crimes que chocaram o Brasil e nos últimos anos a mídia tem divulgado quase que semanalmente mães que matam filhos, filhos que matam os pais, pais e madrastas que tiram a vida dos enteados. Você acredita que o público já se acostumou com esse tipo de assunto? Por que que tem um caso que choca mais e outro que não choca? Eu prefiro acreditar no que o Primo Levi falava, né? Que é um grande escritor, que ele dizia que às vezes a gente foca num sofrimento porque a gente não pode aguentar todos. Seriam muitas histórias para viver tão intensamente. Então a gente acaba escolhendo algumas que vão transbordar. Por exemplo, eu conheci uma amiga da Anne Frank, que estudou com a Anne Frank, passou pelo mesmo campo, sobreviveu. E por que a história dela ganhou menos repercussão? Né? É melhor a história ou é pior? Gente, é uma história de uma menina da Uhum. mesma idade, estava no mesmo campo, na mesma Holanda, sofreu a mesma perseguição. Mas a história da Anne Frank ganha o mundo como uma mensagem, né, daquele horror. E acho que a mesma coisa acontece. Claro que a gente vai ficando mais impermeável com a banalização da violência, quando ela é muito. Quem fica muito grudado e muito viciado e fica se impermeabilizando, né? Porque aquilo fica banal. Eu cheguei aí em local de crime, por exemplo, que tinha pipoqueiro. E tinha a mãe lá parada, comprando pipoca, e tá lá o corpo estendido no chão. E você fala assim, mas né, como é que você expõe uma criança? Mas às vezes naquela localidade isso é tão comum que cria realmente uma banalização. No caso, nesses casos de. Tá, todo mundo é mãe, pai ou filho, filha. A identificação também é forte com essas histórias. Porque essas pessoas não passam só a linha da lei, elas ultrapassam a linha sagrado. O que é sagrado para todo mundo, para eles, pior ainda, né? Então, eu acho que isso é muito impactante mesmo. O homicídio já é, agora, você matar do seu sangue, né? Quando eu falo sangue, eu estou falando da relação, porque madrasta, para mim, é sangue aspas, né? Porque padrasto, claro. Né? Então, por exemplo, da Suzane, que vai ter o filme, isso vai ser muito legal. E muita gente até hoje fala, ela é a mandante. Não, gente. Ela não é mandante. Ela foi considerada assassina tanto quanto eles, os irmãos Cravinhos. E ela participou disso tudo. Foi condenada pelos assassinatos, não por ser mandante. Nem é disso que ela foi acusada, de mandar. Ela foi acusada de participar. E aí o filme deu a Santa Rita, a galeria, eles deram a oportunidade para mim, para o Rafa, eu escrevi em parceria com o Rafa Montes, a oportunidade de contar para vocês o que eles disseram sobre isso. Por quê? A resposta deles do porquê, não a nossa. Porque acho que a nossa é bem difícil entrar na cabeça deles, né? Mas a deles, eles têm uma história. Então, achei essa oportunidade bem interessante. E como foi esse processo para entrar na cabeça deles, né?
Eu acho que você tem que ter uma isenção, um afastamento. Não dá para você ser juiz, nem promotor, nem advogado. Você tem que ouvir. Eu mesma, porque quando houve esse crime, que eu escrevi o livro, tal, o Rafa era uma criança. O Rafa tem uma diferença de 30 anos, é engraçado. Então, eu tive que trazer o Rafa, assim como ele me levou para a ficção, eu tive que trazer o Rafa para o crime real. E nessa releitura, eu vejo como a gente ainda escuta mais. Teve coisa que eu também não ouvi na época. É incrível dizer isso, mas é verdade. Você nunca... você não pode ser onipotente, né? Não, eu estava lá, eu vi tudo, viu nada. Você perde coisas que batem nos seus pontos cegos também. A gente tem ponto cego emocional. Uhum. Tem coisa que você ou não entende daquela maneira, ou outros fatos posteriores te fazem mudar o olhar. Foi um processo muito interessante. E transformar em ficção também. O que pode pegar? Quanto pode? Quanto pode ficcionar? E quanto não pode? Eu sei que nesse filme, o Marcelo Braga, que é o produtor da Santa Rita Filmes, ele foi incrível, porque ele sempre deu um alinhamento muito claro para a gente. É tudo documentado, tudo que está lá está documentado. Tanto que a Suzane tentou processar e perdeu. Não tem? Está tudo fundamentado, não vai ter jeito, não tem. E o Maurício, que é meu leitor, e tinha esse sonho de fazer esse filme, e é o diretor do Menina e do Menino, dos 2 filmes, ele foi super fiel ao roteiro. É uma riqueza, com melhoras ainda pela direção, né? Com o olhar dele, com a contribuição dele, porque cinema, gente, série, audiovisual, forma geral, é trabalho em equipe, não adianta, não pode ser Com o certeza. mais genial diretor, o mais genial roteirista, o mais genial produtor, o mais genial distribuidor, se tudo não funcionar junto, infelizmente, precisa entender essa coisa de escrever livro é solitário, escrever audiovisual é trabalho conjunto. Muito bem isso que você falou. É verdade mesmo. É um trabalho coletivo, É coletivo. que depende do esforço de cada um. E do entendimento, e do azeitamento das pessoas, da boa relação, da boa interpretação do que o outro está dizendo ou está querendo dizer. É uma troca muito importante. Para mim foi um aprendizado incrível. E você já tem ideia para mais algum próximo projeto? O Rafa fica me cutucando que ele fala que eu tenho que viver pelo menos até 120 anos, para dar tempo. A gente tem uma ideia por dia que às vezes não cabe no que a gente está fazendo, a gente fala, não, isso vai ser então outro projeto. Pendura aí, pendura aí. A gente tem um arquivo enorme de outras ideias. É difícil mesmo dar tempo, mas a gente vai priorizando. E tem uma mão do destino, né, Júlia? Eu acho que isso é importante também. Às vezes você começa muitas coisas juntas, umas vão, desenrolam, acontecem, outras simplesmente não vão. Nem dá para dizer, não, esse foi porque é melhor ou esse era pior. Não é bem isso. Eu também não sei o que é. Mas tem uma mão invisível aí né, e das pessoas envolvidas também, porque também é um destino coletivo. Não é só um trabalho coletivo, mas é um destino coletivo, no sucesso e no fracasso. Então, eu não sei muito bem o que rege, mas eu sei que tem coisa que vai mais fácil, tem coisa que vai mais difícil, tem coisa que... Quando é para ser, vai ser, né? Não dá para saber. E muitas escritoras em séculos passados trocaram seus nomes por nomes de homens para poder divulgar suas opiniões, histórias contadas em livros e vendê-los. Hoje, quais são os problemas que a mulher escritora tem que enfrentar? Eu acho que a mulher enfrenta, né? Não é a mulher escritora. Acho que a gente está num processo que não está bem longe ainda de terminar. A gente ganha menos, a gente tem que se unir, coisa que os homens não têm. Não tem grupo de os homens roteiristas, mas tem mulheres roteiristas. Uhum. Tem lei a mulheres, não tem lei a homens. Isso já mostra em si que esses grupos são formados porque a gente enfrenta resistência. Agora, eu acho que nos trabalhos que eu tenho feito, eu fico bem contente, porque eu também não quero um lugar de cota, no sentido de... Eu não quero entrar por ser mulher, eu quero que isso venha
acompanhado de um reconhecimento daquilo que eu faço. É um lugar de equilíbrio também. Não é muito fácil você... eu também quero entrar por ser mulher, porque eu quero que todas as equipes sejam mulheres, mas eu quero que tenham mulheres, mas eu quero também ser reconhecida pelo meu talento individual, pelo que eu posso contribuir naquele trabalho. Acho que demora para a sociedade como um todo, culturalmente. Quantas vezes eu fui ver obra de arte de mulher que assinou só com o inicial, porque você sabe que obra de artistas plásticas mulheres valem menos no mercado também, né? Sim. Então, é uma loucura, mas é uma cultura que a gente vem arrastando e vem lutando e acho um bom caminho. Não só a questão da mulher, né? A questão do racismo, que é importante. A gente tem um movimento hoje de esclarecimento e de educação. Assim, oi, gente, então, é tudo igual, tá? Juro, prometo. Não é por aí que você vai usar a régua. Então, eu acho que é bem importante. Mas acho ainda tem dificuldades. Eu acho bem longe ainda de ver isso de forma igual. Sim. Em uma entrevista que você deu para o nosso coletivo, você falou que muita gente te pergunta como é ser uma escritora de sucesso. E você disse que é baixar a cabeça, escrever e não ter um chefe ali, ou o salário no final do mês certo. Você tem um conselho para quem, nessa pandemia que pirou muito com a questão financeira, também quer seguir essa área? Gente, essa área, qualquer área, sinto muito, vai ter que sentar e trabalhar. As pessoas me procuram muito com planos e com o mundo mágico, porque assim, quando você publica, no caso de escritor, você está dando sua cara para bater. Pode não ser bom, pode não ser bem recebido, pode ser criticado duramente. É difícil você... Então, às vezes, na fantasia, no mundo mágico da gente, fica melhor ter o sonho. E eu respeito também, quer ficar a vida inteira falando... eu queria ter sido escritora, maravilhoso, beleza, é um sonho bacana de ter. Mas se você quer sair do mundo mágico e pisar na terra, não adianta você falar para mim, olha, o que você acha desse assunto? O que você acha dessa ideia? Eu não acho nada, você não fez nada ainda. A dramaturgia, a literatura, se você pegar, tem muitos enredos em comum. Os 7 pecados capitais continuam os mesmos há milênios. Sim. Cada um conta uma história e conta de um jeito, né? Do fim para o começo, do começo para o fim, do meio, com flashback ou não, com tal recorte, com tal foco. E você precisa sentar, experimentar e produzir. E isso só é um livro. Tem gente que é cruel, né? Uma vez eu encontrei um livreiro, quando eu lancei o primeiro livro, eu estava tão feliz que eu era escritora, eu publiquei, eu estava na Bienal. Meu primeiro livro foi lançado na Bienal. É um livreiro, um velho, assim, meio ranzinza, olhou para mim e falou, o que você está sorrindo tanto? Eu falei, que eu sou escritora, minha primeira Bienal. Eu publiquei. Aí ele olhou para mim e falou, quantas edições? Eu falei, a primeira. Eu falei, então, você só é escritora se você passar de 3. Foi muito duro, foi. Mas é porque, depois, conversando com ele, é isso, tem que trabalhar, porque daí você escreveu. Aí você tem que trabalhar para publicar. Aí você publica. Aí você tem que trabalhar para esse livro ganhar visibilidade. Não ganha sozinho. Não tem sorte. Nossa, eu consegui que ficasse na pilha central da livraria. E daí? Quanto tempo ficou? O que você fez para ajudar isso? Não quer, é tudo junto, é um trabalho sem fim. E aí você está divulgando e suando, mandando pauta. Eu me lembro que na época que eu lancei o Louco Cruel, eu peguei pela internet todas as rádios, eu mandava um release caseiro, né? Olha aqui, porque às vezes as rádios de interior têm menos assunto, mas também querem falar de... É um trabalho de todo dia. Então, que legal. E já dizia o autor, né? 1% de inspiração, 99% de suor, transpiração. E é verdade. Então, essa ilusão de que vão te descobrir, o gênio vai trabalhar. Eu agora estou em tanto projeto, eu e o Rafael, domingo passado, a gente tirou folga depois de 30 dias sem parar. Nem sábado, nem domingo, nem dia santo, nem feriado. Tem dia que eu
não olho nem na janela, eu nem sei se choveu, se fez sol. Porque agora, eu adoro, graças a Deus, mas eu fico cansada. No sábado, às 4 da tarde, a gente falou, cara, amanhã fechou, eu não quero... Eu falo com o Rafa fala comigo, a gente fala o dia inteiro. Fora as outras coisas que ele tem, que eu tenho, que não são conjuntas. Então, é trabalhoso, é muito bom, mas que se você olhar só o resultado, você pode ter uma ilusão bem catastrófica sobre o que é. Porque é como qualquer trabalho. Sim. Como qualquer trabalho. E seus livros já estão com quantas edições? Sei lá, essa é a melhor parte, quando você não sabe mais. É muito bom, porque os meus livros são livros, eles chamam de long tail, né? Que é um livro que as pessoas vão renovando, novas gerações vão vindo, são livros que foram adotados por universidades, para alunos. Então, porque no Brasil não tinha essa área, né? Não tinha nada escrito. Quando eu comecei, não tinha perícia. Estou vendo a Rosângela Llanos entrando aqui, que é uma grande perita. Não tinha, ninguém sabia. Eu não sabia de perícia. Eu só achava que perícia tinha só no FBI, na Scotland Yard. Era escondido dentro. Na polícia científica, quase não era falado, não era importante. Até nos livros isso se refletia. Só tem detetive. Não tem perito, não tem trabalho. Então, é um trabalho que também precisa ganhar visibilidade. Então, bom, eu gosto do que eu faço e gosto de pesquisar esses assuntos. Então, eu acho importante trazer esses universos. Eu curto bastante. Já pode virar para o livreiro e falar, olha, já até perdi as contas. Ele sabe. Sou escritora mesmo. Eu nunca mais encontrei ele, mas eu fui te falar que ele foi uma voz que ficou na minha cabeça há bastante tempo para reflexão. Não fiquei triste nem nada, mas ele tinha lá a sua razão, porque ele me trouxe para uma realidade. Para de ir, e você tem muito ainda para trabalhar até se achar alguma coisa. Humildade aí, mocinha. Né? E foi bom. Foi bom. Ó, a gente tá com 2 perguntas aqui para você. Vamos ver. Ilana, você está participando de alguma investigação no momento? Uma pergunta da Priscila. Não, mas se eu tivesse também, eu não contava. Pode Vamos ver a outra. Pode misturar. Lógico. Logo sai a série Bom Dia, Verônica e o filme da Suzane. Qual é a previsão? Bom, primeiro eu vou falar que é o filme do caso Richthofen, tá? E segundo, eu vou te falar que a previsão é a lei. Por enquanto, os cinemas não podem funcionar. Então, eu acho que a segurança da gente é em primeiro lugar. Com certeza. Então, precisa esperar que isso seja uma decisão. E mesmo assim, ainda vai sair com 1 milhão de cuidados. Mas é melhor esperar por uma coisa bem feita, completa, e como a gente está esperando, do que fazer isso de qualquer maneira. O cinema não pode morrer e todo mundo ir para outros canais de audiovisual só porque tem uma pandemia. A pandemia vai passar e o cinema não vai passar, gente. Ele vai continuar aí. Então, vamos dar uma força para o cinema, que logo mais, se Deus quiser, principalmente com a vacina tão anunciada, com as vacinas, né? A gente vai conseguir retomar esse cinema tão importante na cultura brasileira. Perguntaram aqui também sobre a escolha de fazer 2 filmes em vez de 1. Você podia comentar alguma coisa sobre isso? Posso, porque essa é a grande brincadeira de quem escreve, quem pensa, né? É poder justamente... É engraçado, eu tratei muitos anos em terapia a questão de buscar a verdade. Quero saber a verdade. É engraçado hoje pensar nisso. Cara pálida, a verdade não existe. A sua verdade, a minha verdade. Então, às vezes, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Se eu puser isso aqui na frente de vocês e falar o que vocês estão vendo, vocês vão me descrever uma caixinha vermelha e branca. Vou jurar por Deus que é. Eu vou te falar, não. Aqui tem uma foto horrível de um câncer desastroso numa parte só amarela.
Não é uma caixinha vermelha e branca, ela é amarela com uma foto de capa. Quem de nós está falando a verdade? A bola gira, né? É Então, verdade eu acho subjetiva. que... eu adorei fazer duas versões, foi a melhor parte. No filme vocês vão ver, tem cenas espelho. O que são cenas espelho? A mesma cena, cada um viu de um jeito, cada um contou de um jeito. E aquela brincadeira sempre é bacana de fazer, né? Se você contar como foi que você conheceu o seu companheiro e ele contar também, cada um vai ter visto uma cena também. Sim. Quantos casais a gente vê e fala, não, ele que me procurou. Nada, foi você que veio atrás de mim. Então, é um pouco isso. E eu gostei muito de poder fazer isso, mesmo que num assunto tão grave, e principalmente num assunto tão grave, porque é muito difícil falar de crime, falar de quem tem culpa, o quanto tem de culpa. Então, adorei fazer duas versões, foi muito bacana. E é bacana que elas se complementam. Então, você assistiu um primeiro quando você assistiu o outro, e não é a mesma coisa que você assistiu o outro primeiro e depois assistir. Deve ser uma experiência com certeza marcante. E tem muita... Os dois falam muita verdade, e claro que os dois falam muita mentira. Uhum. E talvez cada um vai construir sua ideia, e talvez a gente encontre alguma coisa mais próxima da realidade na intersecção. Sim. Né? Na intersecção dessas duas versões que eles apresentaram. Com certeza. Você acredita que a tendência é aumentar ou diminuir os casos de violência do ser humano como um todo? Olha, teve uma redução em São Paulo, no Rio, nos crimes de roubo, furto, nessa época. Mas homicídio é uma questão interessante, porque o Brasil não categoriza homicídio. É uma velha questão minha. A gente não sabe quantos por cento dos homicídios são patrimoniais, são sexuais, são parricídios. A gente não tem essa medida, né? Então, eu acho que, claro, com essa pandemia, com esse confinamento, todas as relações ficaram mais tensas. Todas as vidas ficaram mais tensas. A própria sobrevivência, subsistência, ficou uma coisa difícil de resolver para a grande maioria das pessoas. Então, a gente tem os casos de violência doméstica, por exemplo, claro que os atritos cresceram. Mas agora pode denunciar pela internet. Gente, a denúncia é difícil de violência doméstica. Não é tão simples. Não é que é difícil porque tem internet ou não tem internet. É difícil porque a pessoa não só tem que se expor, mas ela tem que enxergar aquilo como uma realidade dela. Né? Então, é difícil convencer aquela mulher. E muitas vezes o marido, esses maridos abusadores, em geral, eles isolam muito a mulher. Elas são muito dependentes deles. Então, como você vai denunciar o que te traz de pão para casa? Claro que quando você tem uma crise desse tamanho que a gente está, tudo isso entra na cabeça da mulher. E às vezes denunciam muito tarde. Ou às vezes não denunciam e morrem antes. E a gente tenta trazer... Isso é uma coisa que o audiovisual pode ajudar bastante a educar, né? E a mostrar para essa mulher que o real risco que ela sofre. Às vezes não dá tempo. O tempo é uma ilusão também, né? Amanhã eu vou fazer isso. Às vezes não dá. Muitas delas morrem no caminho. E não só mulheres sofrem violência doméstica. Qualquer companheiro / companheira... eu conheço uma mulher que bate mesmo no marido. Ele é que é a vítima. É super complicado. Não é uma questão de gênero. É importante você falar isso, porque as pessoas têm essa visão de que só a mulher sofre. Não, é os dois. Os dois, não é uma questão de... A violência não é uma questão de gênero. Apesar do maior número de vítimas estar entre mulheres e estar entre homossexuais. Tá? Então, você tem... Por quê? Porque são mais frágeis. Tem menos defesa. Né? Sim. Então, é o maior número de vítimas, mas não é uma exclusividade. Uhum.
E agora que os pais estão em casa, podendo estar mais próximo dos filhos, é uma chance de apoiá-los e conhecer mais o universo online, né, que eles acessam. Você acredita que a educação virtual, o acesso de crianças com pedófilos, meninas com estupradores, que estão online, podem diminuir com essa educação mais rígida dos pais? Que tal os papais e mamães também não colocarem seus telefones nas redes sociais? Que tal a gente pensar que tem golpes de WhatsApp terríveis hoje? Que tal você Uhum. colocar menos fotos da sua vida pessoal? Porque os sequestradores usam as suas redes para entender exatamente quem você é, onde você mora e como é a sua casa. Agora, a gente não pode viver assim, nessa paranoia. Eu acho que do mesmo jeito que a gente falava que a internet ia acabar com as relações pessoais, na verdade a internet salvou as nossas. O que seria de nós nesse confinamento se não tivesse essa interação pela rede social? A gente teria morrido de solidão. Foi Sim. importante manter as relações também. Acho que a proximidade dos pais, entender o que os filhos gostam, entender onde eles passeiam, vai ser essencial para o futuro. Acho que educar esses filhos, porque o mundo virtual é uma realidade. Não vai dar para escapar. É isso aí que vai se instalar. Então, comece a refletir formas de educar. A gente vai errar, vai acertar, vai errar. E muitas adaptações, até físicas, por exemplo. Eu morro de rir. Quando entrou a pandemia, eu tenho 2 netinhos, né? A Cecília e o Gabriel. E aí, muito engraçado, porque a escola foi super bacana. Falou, nós vamos dar aula virtual, lerô, bacana. Quem tinha 4 computadores em casa? Mãe trabalhando home office, pai trabalhando home office, 2 filhos que precisavam de assistência no computador e não tem 4 lugares para sentar dentro da cadeira. Então, até esse tipo de adaptação, a gente vai ter que fazer. Uhum. Como é que faz? Você tem que acompanhar seu filho na escola? Jura? Você punha na escola e ia trabalhar. Agora a escola é em casa. Como é que a gente organiza isso? Como é que a gente organiza entre o casal? Para as crianças. Então, toda essa educação vai modificar. Como é que a gente ensina uma criança, quando a gente está num call, num Skype, que ela não pode interromper? A gente não pode grudar ela no chão com fita crepe. É uma outra educação. Porque ela nunca viu a mãe ou o pai em reunião. Mas tem reuniões, gente, vocês trabalham, vocês sabem. Tem reuniões seríssimas, dificílimas, que seu emprego está tenso, seu chefe está tenso, seu dinheiro, seu fim do mês depende daquilo. E é o que menos. Então, você também precisa educar o seu filho. Então, não é Sim. só a questão do perigo. Essa questão já existia. É toda essa questão do mundo virtual, aonde isso está incluído. E os próprios pais se educar. Porque eu vejo gente que se expõe de uma maneira nas redes sociais que é bizarro, é bizarro. Você fala, gente, essa pessoa vive em outro planeta, não é possível. Completamente desnecessário. E perigoso, perigoso, gente. Ó, bandido é esperto, porque ele só faz isso, ele pensa como ele vai sacanear você. O treino dele é incrível, ele só faz pensar isso. Que golpe ele pode dar, como ele pode te acessar, como ele pode chegar a você. Então, é muito complicado mesmo. Sim. A gente tem várias perguntas aqui pipocando. Vamos ver. Vamos lá. Olha aí, gente, eu estou lendo as perguntas, mas são tantos assuntos, eu não consigo falar tudo. São. Deixa eu ver aqui. Ilana, como foi sua experiência dessa dicotomia entre escrever ficção e não ficção? Gente, é engraçado, porque hoje eu tive uma ideia, e aí o Rafael falava assim para mim, você é louca, isso aí não pode, ninguém vai acreditar nisso. Eu falei, cara, mas isso que eu estou te contando é real. Então, não dá para ficção. E às vezes acontece o contrário. Ele me fala de uma torção, num caso real, que eu falo assim, cara, você tá louco. Isso aqui pela lei não dá, isso aqui na vida real não pode, o resultado do exame nunca vai dar. Não, Ilanita, a gente precisa dessa dramaturgia aqui. Como é que... Então, eu acho que são 2 mundos que estão, para mim, estão interagindo juntos, estão entrelaçados. Agora, a melhor parte é poder mudar o final, né, gente? Na vida real, tenho tanta história triste. Se eu posso mudar o final, uma provinha que na vida real não foi coletada e que na ficção eu falo, ai, não vai esquecer essa prova. Essa prova vai
sabe? Esse poder que a ficção te dá é muito legal, é muito bacana. E o alcance, né? Porque é mais difícil ler caso real, a ficção é mais elaborada no sentido de ser mais palatável e te dá o alcance de mandar muitas mensagens também, muitos recados, mais que a ficção, mais que a não ficção, porque o caso real, bom, eu que escrevo pelo processo, né? Eu não escrevo pela revista, nem pelo que saiu no jornal, eu vou ler o processo. Então, você tem que se ater, você tem que escrever de um jeito agradável coisas que você não pode modificar. Com certeza. Então, eu estou gostando de fazer esse jogo duplo, agente dupla. Muito legal. Aqui é a pergunta da Mariana. O jornalismo policial precisa de uma visão interdisciplinar ao abordar crimes e perfil de assassinos? Eu acho que o jornalismo não devia abordar perfil, porque não está apto a fazer. E acho que pouca gente está apta a fazer perfil mesmo. É muito arriscado, atrapalha muito no caso real, quando sai um perfil doidivano. Por exemplo, eu tive um assassino que ele acabou confessando, mas foi muito mais difícil, porque um psiquiatra se arvorou em dizer que ele era homossexual, ele ficou muito revoltado, saiu em todos os jornais, sem o menor cuidado, e ele falou, então tá, então não falo mais. Né? Não sou esse aí, acabou. Eu tive outro caso onde gera-se muito preconceito com esse tipo de... O perfil é muito legal para a investigação, ele não é legal para o jornalismo, né? Porque eles são muito individuais. Para a investigação é uma grande arma, porque o cara está solto, você não sabe quem ele é, você tem que achar, você tem que melhorar, otimizar essa investigação, afunilar a investigação. Você tem pouco dinheiro para fazer investigação, então o perfil é para isso. O jornalismo policial hoje, é engraçado olhar a história, né? Porque ele era de quinta linha no jornal antigamente. O jornalista policial era pouquíssimo considerado. Bons eram os de economia, né? Os de cotidiano. Os policiais eram assim, meio trash. E hoje, quem não souber fazer jornalismo policial não pode estar em nenhum jornal. Só tem caso de polícia. Em todos os poderes, o jornalismo hoje vive de questões criminais. É muito forte isso. Agora, eu acho que o papel do jornalista não é ser formado em tudo, é justamente procurar essa interdisciplinaridade das coisas, é poder fazer esse quadro e achar boas fontes. Os bons jornalistas que eu conheço têm fontes maravilhosas, né? Sabem a quem perguntar. Você não tem que saber todas as respostas, você tem que ter para quem perguntar. Isso eu acho que é uma máxima que todo mundo devia ter consigo, né? Não precisa saber tudo, mas você sabe para quem você pergunta qual assunto, você já está ótimo. É isso mesmo. Como jornalista, posso te falar que é isso mesmo. Né? Você já está meio caminho andado. Exato. Para terminar, se hoje o mundo não tivesse mais crimes, o que você gostaria de escrever? Eu não escrevo sobre crime, eu escrevo sobre o ser humano. O crime é um meio, ele não é o final. Eu ia mudar de assunto, mas não ia mudar de conteúdo. O meu conteúdo é o drama humano. É a pessoa, numa situação difícil, como ela supera ou como ela não supera, como ela se relaciona com o problema dela. Então, eu acho que o crime é um ótimo meio, porque eu gosto da investigação, eu gosto do mistério, eu gosto do enigma, mas eu gosto de muitos outros enigmas. Eu gosto até de enigma de amor. Né? Por que dá certo um e não dá certo o outro? Por que pessoas nunca encontram seu par, outras ficam 70 anos casadas e estão felizes para sempre? O ser humano é que é o grande enigma. Então, acho que achar situações é fácil, difícil é entender a pessoa que está vivendo aqui. Verdade. Helena, muito obrigada por ter participado, ter topado conversar com a gente. Aqui a gente a gente chegou a mais de 70 visualizações, o pessoal super ativo aqui. Que bom, que bom. Falando super elogios para você. E então, muito obrigada. Vai ficar, né? Isso, vai, já está gravado. Depois eu vou pôr então, todo mundo pode olhar. Falar tanto. Eu vou pôr no mute para não tanto, mas vou ler as mensagens.
Então, Então, todo mundo, quem entrou agora pode ver depois. E também a gente está com uma entrevista muito bacana que vai chegar agora nas nossas redes sociais com o Tico Tudo Santa Cruz, que ele é o opa, vocalista do Detonautas, que a gente está super animado. Então, quem está aí vendo a gente pode entrar daqui a pouco na nossa rede social e conferir essa entrevista também. gente, muito obrigada. Obrigada, Letícia, que infelizmente se atrapalhou hoje. Espero que fique tudo bem. Obrigada a você que socorreu aqui, porque estava Imagina! todo mundo avisado.